E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao curso, ao canal do Direito Favorável. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Martins, sou advogado, sou especialista em Direito Médico e Direito da Saúde. Hoje iremos tratar sobre um tema bem relevante, um tema bem importante, responsabilidade civil dos profissionais da saúde. Pessoal, antes de adentrarmos nesse tema, eu queria só esclarecer uma coisa. Quando a gente fala de responsabilidade civil dos médicos, não se trata especificamente do médico, do profissional médico, mas sim de toda aquela classe, de todos aqueles profissionais da saúde, do dentista, do enfermeiro, do fisioterapeuta. O direito médico abrange todo mundo. Quando se fala de responsabilidade, existem três tipos de responsabilidade que pode recair sobre o profissional. A penal, que para mim é a mais severa, porque ela cessa o seu direito de ir e vir, ela cessa o seu direito de circular, um direito fundamental, que está lá na Constituição Federal de 88. A responsabilidade administrativa, que pode limitar ou caçar a sua atuação profissional, geralmente se dá nos órgãos de classe, no CFO, no CRM, enfim, e a responsabilidade civil, que é a responsabilidade que iremos tratar hoje aqui, que recai sobre o patrimônio do profissional. Ele vai pagar com o seu patrimônio, com dinheiro, pecúnia, tudo bem? Então, avançando, hoje iremos falar sobre Código de Defesa do Consumidor, que sempre vai ser empregado na relação hospital ou clínica com o paciente, na relação médico-paciente, sempre vai ser empregado o Código de Defesa do Consumidor. Falaremos também de responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, falaremos sobre obrigação de e-mail, obrigação de resultado e receituário. Vai ser uma aula bem legal, então vamos lá dar início. Meus amigos, todo mundo aqui sabe o que é obrigação de e-mail e obrigação de resultado. Vocês sabem qual é a diferença entre elas. Vocês sabem qual é a diferença de um procedimento plástico estético e um procedimento plástico reparador? Não? Então vamos lá aprender agora. Primeiramente, vale esclarecer qual a diferença da obrigação de e-mail para a obrigação de resultado. Na obrigação de e-mail, o profissional ele não está obrigado a atingir o objetivo específico daquele ato cirúrgico, daquele procedimento. Já na obrigação de resultado, sim, ele está obrigado a atingir aquela finalidade, o que foi prometido. Mas qual é a diferença entre elas? A obrigação de e-mail não depende somente o resultado almejado, não depende somente do profissional, depende também de outros fatores. Já na de resultado não, só depende dele. Como assim, João Paulo? A paciente que quer fazer uma harmonização orofacial, ou então colocar uma prótese de silicone, um procedimento eminentemente plástico, estético, é um procedimento, é uma obrigação de resultado profissional. Ele tem que fazer, ele tem que cumprir com aquilo que foi prometido para a paciente. Já um procedimento, uma cirurgia, uma cirurgia de transplante de pulmão, por exemplo, que para o efetivo sucesso do ato se dá, não depende somente do profissional, também existem outros fatores, aí sim é uma obrigação de meio nesse caso. Porém, você sabe me dizer, se sabe me responder se todo o procedimento plástico, seja cirúrgico ou não, ele é de resultado? Não, ele não é, nem todos são de resultado. Existe o cirurgia plástico estético e a cirurgia, o procedimento plástico reparador. E qual é a diferença entre elas? A cirurgia plástica e estética é o embelezamento, é algo que quer melhorar o corpo e só depende do profissional, como eu já disse. Já o reparador não, é um paciente que tem uma cicatriz, que tem uma deformidade no corpo e quer melhorar o seu visual, mas que para que o resultado seja atingido, vão ter outros fatores, não só as habilidades do profissional, como por exemplo a aceitação do corpo, de como a cicatriz vai ficar também, enfim, é algo que não depende só do profissional. Então a cirurgia plástica reparadora, ela não é de resultado, ela é de meio, meus amigos. Então vamos aqui para o slide, resumindo um pouco o que eu acabei de trazer para vocês. Na obrigação de resultado, o profissional se obriga a atingir uma finalidade e o alcance dessa finalidade depende somente do prestador de serviço. Ao passo que na obrigação de meio, o profissional se obriga a utilizar todos os meios necessários e possíveis para alcançar o objetivo e depende também nas condições do contratante
e depende também das condições do contratante e outros fatores para atingir esse fim. Tudo bem? Então, ficou claro já qual é a diferença da obrigação de resultado, da obrigação de meio. Iremos falar agora um pouco sobre responsabilidade civil. Mas antes, vale lembrar que a natureza da prestação médico-paciente, hospital-paciente, será uma natureza de serviços, uma prestação de serviços contratual, tem que ter um contrato e sempre vai incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, do CDC. E nisso terá lá as regras lá no artigo 14 e em outros artigos da vulnerabilidade, da hipossuficiente, da inversão do ônus da prova, tudo em favor do consumidor. Tudo bem? Então, falando de Código de Defesa do Consumidor, eu trouxe aqui alguns artigos que eu acho importante para entendermos um pouco melhor sobre a responsabilidade civil do profissional da saúde. O artigo 2, que diz quem é o consumidor, quem é o paciente. O artigo 3, que diz quem são os fornecedores. O artigo 6, que fala um pouco da inversão do ônus da prova. E o artigo 14, que é onde estarão os profissionais liberais, os médicos, os dentistas e etc. Anotem o artigo 14, é um artigo bem importante que iremos ver mais lá na frente. Então, pessoal, quais são os fundamentos básicos da responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela tem duas teorias, a objetiva e a subjetiva. E quem está na objetiva? Na objetiva estão as pessoas jurídicas, as clínicas, os hospitais, e para que elas respondam objetivamente, basta que haja o dano e o nexo causal, ou seja, a conduta ilícita. Não é necessariamente obrigado a comprovar a culpa do hospital, por exemplo. Ele responde objetivamente. Como assim, João Paulo? Como, por exemplo, um paciente que está numa maca, a maca racha, a maca quebra, o paciente fratura uma costela, fratura um braço. O hospital ele vai responder objetivamente, falha na prestação de serviço, não vai se ficar abrindo perguntas, saber quem errou, por que ele foi dado manutenção. Não, vai ser feita, vai ser responsabilizado objetivamente o hospital ou a clínica. Já a responsabilidade subjetiva serão os profissionais liberais, os autônomos, para que eles sejam culpados de alguma conduta, deverá ser comprovado que houve culpa dele, que ele foi imperito, ou que ele foi imprudente, ou que ele foi negligente. Tudo bem? Como diz lá no artigo 14, para ser comprovado, para ser responsabilizado o profissional liberal, deverá ser comprovada a sua culpa. Artigo 14 do CDC. Então, eu trouxe aqui duas jurisprudências, dois julgados. Um falando da responsabilidade subjetiva e outra da objetiva. Então, vamos agora para o slide, vamos ler aqui as jurisprudências. Apelação civil, responsabilidade civil, erro odontológico. Regime jurídico da responsabilidade civil do cirurgião dentista. Aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, já viu aqui que foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor, como já falamos aqui, não é? Situação concreta dos autos, conduta culposa não comprovada. Prestem bem atenção nisso. Não foi comprovada a culpa do profissional liberal, diante disto foi julgado improcedente. E o próprio relator embasou a sua decisão no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, como eu acabei de falar. Tudo bem? Voltando aqui a tela para mim. O próximo slide, a próxima jurisprudência, nós iremos falar sobre a responsabilidade objetiva. Vou só falar um pouco como é que foi esse caso. O hospital contratou um anestesista sobre regime de plantão, o anestesista ficava de sobreaviso fora do hospital. Caso fosse necessário a sua ida até o hospital, ligariam para ele, seria chamado e iria até o hospital. Tudo bem. Nesse caso em concreto, era um parto, que houve complicações, era necessária a intervenção imediata do anestesista, ele não estava lá, demorou para chegar, infelizmente a paciente evoluiu para óbito. Então, vamos agora ver aqui o próximo slide, a jurisprudência. Ação de indenização por danos materiais e danos morais, responsabilidade objetiva do fornecedor, responsabilidade objetiva
do hospital, certo? Falha na prestação de serviço, houve uma falha na prestação de serviço nesse caso, porque o hospital se responsabilizou a contratar o profissional de regime de sobreaviso. E na hora que foi preciso ele estar lá, ele não estava, evoluindo a óbito a paciente, como a gente viu. Ou seja, defeito na prestação de serviço de atenção à saúde de urgência e emergência configurado, final das contas, recurso conhecido e provido para reconhecer a responsabilidade objetiva do hospital decorrente do defeito na prestação do serviço de urgência e emergência para a vítima. Tudo bem? Então, voltando aqui para mim, quando se fala de responsabilidade objetiva, ao meu ver, ainda existem dois tipos de responsabilidade objetiva, a direta e a derivada. Como assim, João Paulo? Nesse caso em concreto que a gente acabou de ler, foi uma responsabilidade objetiva direta do hospital, porque ele assumiu o risco de contratar de sobreaviso o profissional, certo? E foi preciso que o profissional estivesse lá e ele não estava. O mesmo caso da marca que quebrou e etc. Já a responsabilidade civil objetiva derivada é quando há, por exemplo, um erro médico, uma cirurgia, o hospital contratou aquele médico, tem um contrato com o médico, mas o erro foi iminentemente do médico. O hospital vai responder objetivamente, mas vai ser uma responsabilidade derivada, o médico também vai responder aquele ato, aquele erro. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui, quando a gente fala de responsabilidade, já que a gente pode responsabilizar o profissional, também existem os excludentes de responsabilidade. E para a gente existem três fundamentais aqui que nós iremos ver agora no próximo slide. Então, puxa o slide agora. Excludente de responsabilidade são anecados como excludente de responsabilidade: estado de necessidade de legítima defesa, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou de força maior e a cláusula de não indenizar. Então, volta o slide para mim agora, pessoal, e vamos destrinchar esses excludentes de licitude, de responsabilidade. Como eu falei para vocês, três vão ser importantes para a gente: a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro e a cláusula de não indenizar. Então, o que são esses? A culpa exclusiva da vítima é quando ela tem um ato cirúrgico, ela passa por um procedimento cirúrgico, por exemplo, e o médico ou o dentista ou o outro profissional da autopsia te fala: você não pode fazer isso, ou você deve seguir o seu pós-operatório da seguinte maneira, e ela vai lá e descumpre. Por exemplo, você não pode comer tal comida, ela vai e come tal comida, e tem uma infecção, e decorrendo dessa infecção, agrava a situação dela, podendo vir a óbito ou então acontecendo algum outro fator. Culpa exclusiva da vítima: o médico não pode, o profissional da saúde, ele não pode ser responsabilizado por isso. Fato exclusivo de terceiro é quando, por exemplo, a vítima o paciente está fazendo um procedimento com um determinado profissional e ele simplesmente muda de profissional sem avisar para o profissional antigo e acontece algum problema seguindo o que esse novo profissional está passando. O primeiro profissional, ele não pode ser responsabilizado de maneira alguma, já que a vítima puxou para si a responsabilidade de mudar de profissional ou então de mudar de medicamento, enfim, ela é fato exclusivo de terceiro. O profissional não pode ser culpado por o primeiro profissional, certo? E a cláusula de não indenizar, o que é isso? É quando se coloca em contratos de prestação de serviço, caso haja algum problema, a vítima, o paciente não será indenizado. Eu posso dizer para vocês que se colocam nos contratos, mas em 99% dos casos essa cláusula é derrubada no judiciário, por ser um contrato de adesão, por ser um contrato que as partes não debatem as cláusulas do contrato. Tudo bem, pessoal? Então, passando para o próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre prontuário, sobre a importância do prontuário. O prontuário é um dos principais documentos do profissional da saúde. Ele deve ser escrito de forma clara, ele deve ser muito bem preenchido e, se possível, até colher a assinatura do paciente. Inclusive, hoje eu tive uma decisão muito boa, porque um cliente meu estava sendo responsabilizado por um possível erro médico que
que no decorrer da ação foi demonstrado, a nossa defesa foi toda feita em cima do prontuário e foi demonstrado que o médico não errou. Ou seja, se ele não tivesse aquele prontuário muito bem redigido, provavelmente ele teria sido culpado, teria sido responsabilizado. Temos que ter termos de consentimento termos de consentimento informado bem escritos e de preferência também colhida a assinatura da vítima. Não vale também lembrar que sempre deverá dar as opções de tratamento, paciente, quais são as opções que ele tem, para que ele possa escolher. Tudo bem, pessoal? Então, para finalizar, como se prevenir de uma ação judicial? Vou puxar aqui o slide para poder facilitar a compreensão de vocês. Formas de como se prevenir de uma ação judicial, precauções. Contrato de serviço com o paciente, claro, sempre claro, porque o paciente ele é hipossuficiente. Termo de consentimento informado e esclarecido, também com linguagem fácil e de preferência colher a assinatura do paciente. Termo de conclusão de tratamento e entrega da documentação. Terminou o tratamento, faz um termo dizendo que foi finalizado o tratamento e que foi entregue toda a documentação para o paciente. Caso o tratamento seja interrompido por algum motivo, tem que fazer um termo dizendo que o paciente está querendo interromper aquele procedimento, está querendo mudar de profissional, se for o caso, e colher a assinatura do paciente. Termo de autorização, exibição de imagem, caso você queira postar, um profissional queira postar o antes e depois, tem que ter uma autorização do paciente autorizando a divulgação daquelas imagens e um preenchimento detalhado do prontuário. Beleza, pessoal? Voltando aqui para o meu slide. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje sobre responsabilidade civil dos profissionais da saúde. Foi uma honra estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite dos amigos Marcelo Muniz e Rafael Salles. Vou estar aqui hoje dando essa aula sobre responsabilidade civil do profissional da saúde. Meu nome é João Paulo Martins. Quem quiser pode me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é jpmartins01 e o meu Instagram profissional é Defesas Médicas Oficial. Um abraço e até mais.